aí, se inscreva no canal que vamos começar o debate. E vamos nas apresentações, né? Lembrando, não vai ser o aqui, será? Então, vocês, como o Ronaldo bem explicou, né? Vocês têm 5 minutos aí para usar o tempo que for necessário. Adriano Cruz, 5 minutos aí, usa aí o seu tempo para a sua apresentação e também no que tu irá defender nessa noite. Fique à vontade. Muito bem. Olá, mais uma vez, eu estou aqui no canal Arena Apologética, é uma honra, como sempre, estar aqui principalmente por defender as verdades da Bíblia de forma bem simples e prática para que todas as pessoas consigam entender. Esse assunto ele é um assunto bem interessante, de extrema importância. Se você não é ensinado isso na sua igreja, então está devendo lá o seu pastor, tá? Ele precisa te ensinar isso, porque vai nos levar a um evento histórico e de extrema importância para todas as pessoas que alegam e que se esforçam, né, em servir a Jesus Cristo. E, obviamente, adorar ao único Deus Jeová. Existem muitas afirmações históricas que fazem as pessoas acreditarem que Jerusalém foi destruída em 587. Mas isso as afirmações da história secular. No entanto, dentro da Bíblia, nós não encontramos sustentação para essa afirmação. O que a Bíblia ensina sobre isso? Gravem isso. Hoje vocês vão ver o que o apóstolo Paulo falou na prática. Ele disse que as coisas de Deus nós não devemos estudá-las com a sabedoria humana, mas sim com aquilo que foi ensinado pelo Espírito. E ele é tão bondoso, inspirado por Deus, que ele ainda diz mais. Ele fala, ao compararmos palavras espirituais com assuntos espirituais com palavras espirituais. Hoje vocês vão ver um debate entre sabedoria humana, defendida pelo Ricardo Guerra, e a sabedoria divina, contida na palavra de Deus. Prestem atenção que nós vamos ver o nosso oponente tentar provar que a Bíblia está mentindo. Prestem atenção durante todo o debate, que é isso que vai ocorrer. Enfim, fiquem ligados, porque muitas verdades serão expostas aqui, muitas mentiras vão cair por terra, e certamente vai ser um grande debate. Não tenham dúvida disso, você não perde por esperar. É isso aí, Ricardo, daqui a pouco a gente conversa, querido. Legal! Irmão Ricardo Guerra. Olá, pessoal. Aproveita aí seus 5 minutos para a sua apresentação e o que irá defender. Fique à vontade. Obrigado, Sandra. Já cumprimentei a todos, né, aqui da sala, também os ouvintes, né. Hoje eu não posso esquecer de dar um alô aí, mandar um beijo para minha esposa, Vanessa Cristina. Cobrou no último debate, cara, a gente fica meio tenso aqui, né? Não lembrei. Então eu queria mandar um beijo para minha esposa, Vanessa, para os meus filhos, Ana Liz, João Ricardo e Esther Cristina. E para os meus sogros e os meus pais, que certamente também estarão assistindo esse debate. Bom, sobre o tema em si, eu vou defender a posição clássica, que Jerusalém foi destruída em 587 a.C. Essa afirmação está em harmonia com a história e com a Bíblia. E vou provar que a data do Adriano, 607, sim, está em contradição tanto com a história como com a Bíblia. Esta é a minha apresentação. Amém. Deus abençoe. Então, como já foi sorteado, né? Quem irá iniciar com a primeira pergunta desse primeiro bloco é o irmão Ricardo. Então, o irmão Ricardo vai administrar o seu tempo conforme foi combinado. Amém? Então, gente, senta aí no sofá que lá vai a pergunta para o Adriano. Só um momentinho, Sandra. Só um momentinho que eu vou ter que dar uma ajustada aqui. Só um momentinho que eu vou ter que dar uma ajustada aqui. Enquanto isso, vai falando com a galera aí do chat rapidinho. Ah,
povo lido do chat, olha, é sempre muito bom saber que vocês estão aí no chat. Olha, eu estava lembrando hoje como eu cheguei no chat, né? Meu Deus do céu, como que mexe nisso? E são participantes dos grupos do WhatsApp. Gente, imagina só, todos os grupos de WhatsApp no chat da Arena Apologética para esses grandes debates que estamos aí presenciando aqui no canal da Arena. Olha, que privilégio. A Arena está crescendo e vocês estão junto, aprendendo com cada tema colocado, com cada debatedores. Então, são, assim, pensamentos, né, divergentes, mas no final a gente tira a nossa conclusão, porque nós somos humanos, todos nós temos o nosso pensamento e o Espírito Santo que nos ajuda, né, a discernir, e somos pelo amor, né, do Senhor Jesus em nossa vida. Então, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Eu acho que o Ronaldo já conseguiu aí. Gente do chat, olha, senti firmeza com vocês, hein? Vamos lá. Irmão Ricardo, o irmão pode fazer a primeira pergunta desse primeiro bloco. O irmão fica à vontade. Beleza. Ronaldo, se puder colocar a minha tela aí para ficar bem pedagógica a pergunta, eu já agradeço, tá? Então, uma vez que as testemunhas de Jeová, elas ensinam que os 70 anos são o período que vai de 607... Já conseguiu aí, gente do chat, olha, senti firmeza com vocês, hein? Vamos lá. Irmão Ricardo, o irmão pode fazer a primeira pergunta desse primeiro bloco, o irmão fica à vontade. Tá o retorno, né? Beleza. Com licença. A minha tela aí para ficar bem pedagógica a pergunta, eu já agradeço, tá? Tem alguém com delay aí, gente. Que as testemunhas de Jeová, elas ensinam que os 70 anos são o período... Teve um delay aí, né? Ricardo, é o seu computador, você tem que estar com o computador com o volume no 0. Eu acho que ele está no 0. Eu vou colocar o fone aqui só para confirmar, mas eu zerei. Eu tirei o seu computador, parou. É o seu computador que está dando delay. Tá, vamos lá então. Sim. Beleza? Beleza. Vamos tentar. Vai lá. Beleza. Então, levando em consideração, Adriano, que a interpretação da testemunha de Jeová diz que os 70 anos de Jeremias, né, profetizado por Jeremias, são um período que vai de 607 até 537 antes da Era Comum ou antes de Cristo. A minha pergunta para você é a seguinte: se você puder ler aí Jeremias 25, 11 e 12, a pergunta é a seguinte: de acordo com Jeremias 25, 11 e 12, os 70 anos são o período da desolação de Jerusalém ou da servidão das nações ao rei de Babilônia? E que evento marca o fim desse período de acordo com o versículo 12? Então, a pergunta dupla. Estou perguntando o que significa o período de 70 anos e estou perguntando, de acordo com Jeremias 25, 12, qual evento põe fim nesse período de 70 anos? Essa é a pergunta. Pode tirar, viu, Ronaldo? Amém. Adriana, tu entendeu a pergunta? Sim, entendido. Fique à vontade. Então, Ricardo, é uma pergunta bem simples de ser respondida, né? Dentro do que nós entendemos aqui em relação a isso. Mas antes de responder a tua pergunta, eu vou fazer uma introdução aqui para que fique claro o que vai ocorrer. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 12, Paulo falou assim, ó:
E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que soubéssemos as coisas que nos foram faladas, que nos foram dadas bondosamente por Deus. Então, Paulo está falando aqui de espírito do mundo. Ele, Paulo, não havia recebido esse espírito do mundo, o que prova que existe uma forma de pensar mundana que entra em conflito com as verdades da Bíblia. E é o que nós vamos ver isso hoje em evidência. Continuando, o texto diz assim, Paulo fala, destas coisas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Aqui nós podemos incluir teologia, filosofia, história, várias coisas. Então, Paulo não se sustentava nesses conhecimentos mundanos, ao qual ele chama de sabedoria humana. E Paulo tinha respaldo para falar isso. Paulo tinha formação acadêmica daquela época. Paulo fez faculdade naquele tempo. Paulo conhecia a história daquele tempo. Porém, em outras partes da Bíblia, em outras partes, ele mesmo se refere a esse conhecimento secular que ia de encontro com a verdade. Sabe como é que ele chama? Literalmente, lixo. Conhecimentos que vão de encontro com a Bíblia, para o apóstolo Paulo e para os cristãos verdadeiros, é lixo. Palavras do Adriano? Não estou aqui dizendo, fazendo apologia à burrice. Estou dizendo que o conhecimento humano, quando ele entra em confronto com a Bíblia, é lixo. E aí Paulo continua falando. Mas ele não se baseava nisso para aprender a verdade. Ele continua falando. Mas com as ensinadas pelo Espírito. O Espírito aqui, obviamente, é o Espírito Santo de Jeová. Então, o Espírito Jeová nos ensina por meio do seu Espírito Santo. Como? Vamos deixar a Bíblia responder. Como é que nós somos ensinados por Jeová? Ao compararmos, ou melhor, ao explicarmos assuntos espirituais com palavras espirituais. Em termos bem simples, vamos deixar que a Bíblia explique a Bíblia. Ela é a autoridade maior. Não é um historiadorzinho lá que nem sequer entende de Bíblia. Não é o Adriano que entende de Bíblia. Não é o Ricardo que entende de Bíblia. A autoridade maior aqui é a Bíblia. E vai um recado para você que está aí no chat. O debate aqui não é entre Adriano e Ricardo. É entre verdade e mentira. E quem que é o juiz aqui dessa história? É você que defende os evangélicos? É você que defende a testemunha de Jeová? Não. A verdade é a Bíblia. E hoje, diante dessa introdução bíblica, nós vamos ver se Jerusalém, de fato, foi realmente destruída em 587, como afirma a sabedoria humana, ou ela foi destruída em 607, como ensina a palavra de Deus, a Bíblia. E, Ricardo, agora eu vou entrar na sua pergunta. Você pediu que eu lesse Jeremias capítulo 25, versículo 11. Eu vou ler aqui, 11 e 12. Diz assim: E toda esta terra será reduzida a ruínas, e se tornará um motivo de terror. E essas nações terão de servir ao rei de Babilônia por 70 anos. Mas, quando se completarem 70 anos, ajustarei contas com o rei de Babilônia, e aquela nação por causa dos seus erros, diz Jeová, e farei da terra dos caldeus um deserto desolado para sempre. A pergunta do Ricardo, ela quer nos induzir a pensar que os 70 anos profetizados na Bíblia se refere apenas à servidão do povo judeu para o Império Babilônico. Porém, Ricardo, como você mesmo está vendo aqui no texto, fala de desolação. A terra de Jerusalém iria ficar desabitada, arruinada, ruínas. Não fala aqui simplesmente de período de escravidão, ou de servidão, ou de império babilônico que ia durar durante 70 anos. Não. O texto, no versículo 12, está deixando claro. Era uma punição da parte de Jeová, e a punição era fazer com que Jerusalém ficasse completamente desolada, desabitada. Os 70 anos
gravem isso, os 70 anos, segundo o que a Bíblia diz, era um período de desolação. Desolação. Eu preciso que vocês gravem isso. O segredo da verdade está nos pequenos detalhes que é ignorado por essa galerazinha que diz que estuda a Bíblia. Então, prestem atenção em cada palavra que a Bíblia disser. E respondendo a sua pergunta, deixando bem claro, aqui está especificando que de fato é 70 anos de desolação. Respondido. Amém. Irmão Ricardo, o irmão pode fazer a sua réplica. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no texto aqui, então. Jeremias, capítulo 25, versículo 11 e 12. Para você ler, né? É interessante, Adriano, você dar uma olhada no contexto, né? Versículo 9, ele diz o seguinte, aqui em Jeremias, capítulo 25. Eis que envio alguém e vou tomar todas as famílias do norte, é a pronunciação de Jeová. Sim, enviando alguém a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e vou trazê-las contra esta terra, que é Judá, né? Você sabe muito bem, e contra os seus habitantes. Agora note, Adriano, e contra todas as nações ao redor. E vou devotá-los à destruição e fazer deles um assombro e objeto de assobio em lugares devastados por tempo indefinido. Ronaldo, coloca a tela de novo, por favor. Então, note que, de acordo com o versículo 9, nós percebemos aqui que o Nabucodonosor, ele viria contra Judá e contra também as nações ao redor. É claro que o foco principal aqui é a nação de Judá. O versículo 1 já fala, né, da nação de Judá. O foco específico aqui é a nação de Judá com a sua sede em Jerusalém. Agora, note, Adriano, você não respondeu a minha pergunta totalmente, né? Você respondeu ela parcialmente. A minha pergunta foi, os 70 anos representam um período de desolação ou da servidão? Só que tinha uma segunda parte que você não comentou, eu não sei porquê, né? Eu falei, que evento marca o fim desse período de acordo com o versículo 12? Então, eu coloquei aqui na tela, para ficar até mais pedagógico, né, vamos pensar nesse versículo 9 que eu li aqui na tradução do Novo Mundo, e o versículo 11 ele diz, toda esta terra terá de tornar-se um lugar devastado, um assombro, note que tem uma vírgula. A Bíblia ela não dá a duração dessa desolação, ela simplesmente diz que a terra ficaria um lugar devastado. Agora preste bastante atenção no que vem na sequência. E estas nações terão de servir ao rei de Babilônia por 70 anos. Então, 70 anos, eles são conectados diretamente com a servidão, tanto de Judá, mas não apenas Judá. É Judá e todas as nações ao redor. E, obviamente, você sabe que nem todas serviram ao rei de Babilônia por 70 anos, né? Então, fica bem claro, de acordo com o versículo 9, que Babilônia dominaria não apenas Judá, mas também outras nações. Agora, a parte da pergunta que você não respondeu, Adriano, versículo 12. E terá de acontecer que, quando tiverem cumprido 70 anos, ajustarei contas com o rei de Babilônia e com aquela nação. É a pronunciação de Jeová pelo seu erro, sim, com a terra dos caldeus. E vou fazer dela baldios desolados por tempo indefinido. Então, de acordo com esse texto, que é a profecia original, a gente está falando aqui do texto primário, do texto... Depois tem alguns textos secundários, né, que vão citar essa profecia, nós vamos analisar, mas de acordo com essa profecia original, nós temos aqui uma servidão, né? Estas nações terão de servir ao rei de Babilônia por 70 anos, não é só Judá, é um domínio mesmo, né? E, inclusive, o versículo 12 diz que quando estiverem cumpridos 70 anos, Deus ajustará contas com o rei de Babilônia e com aquela nação. Então, a resposta da segunda parte da pergunta, quando eu disse qual evento põe fim a esse período, o versículo 12 diz que é a punição do rei de Babilônia. Você percebeu aí, Adriano? Você não quis mencionar isso, né? Mas o texto disse, ao completar 70 anos, ajustarei contas com o rei de Babilônia. Aí é curioso, eu coloquei aqui o esquema da torre de vigia. Eu até chamei de esquema incorreto da torre de vigia. Nós temos aqui 70 anos de exílio, né, que vai de 607, e eles acreditam que esta é a data da destruição de Jerusalém. No final, nós temos 537, que eles dizem que é o retorno dos judeus, né, vamos entender essa data como o retorno dos judeus.
E 539, a Torre de Vigia aceita como a destruição de Babilônia, ou melhor, como a conquista de Babilônia pelo rei da Pérsia, que é Ciro, tá certo? Só que, de acordo com Jeremias, versículo 12, quando tiverem cumprido 70 anos, ajustarei contas com o rei de Babilônia e com aquela nação. Então, de acordo com Jeremias, qual evento põe fim aos 70 anos? Está aqui, ó, 539, a punição do rei de Babilônia. Não é isso que diz lá em Jeremias 25:12? Ao completar 70 anos, ajustarei contas com o rei de Babilônia e com aquela nação? Então, ponto. Seguindo, a sentinela de 2011, de 1º de outubro, pela primeira vez ela fez menção a esse período de domínio. Ela não aceita, mas ela menciona, né? Aqui ela fala que alguns historiadores alegam que esse período de 70 anos se aplica ao Império Babilônico. Na verdade, não são alguns não, viu, Adriano? É a vasta maioria, a esmagadora maioria dos historiadores aceitam os 70 anos como um período do domínio de Babilônia sobre as nações. E quando você fala, né, dos historiadorzinhos, né, são esses caras, cara, que estabeleceu 539, você acredita nisso? Esses historiadorzinhos. Interessante, né? E daí aqui até fala que, segundo a cronologia secular, os babilônios dominaram o território das antigas Judá e Jerusalém por uns 70 anos, que vai de 609, que é a queda da Síria, né, até 539. É claro que essa revista ela vai combater esse pensamento. Mas se a gente caminhar um pouco e chegar aqui no livro, Profecia de Isaías, Uma Luz para Toda a Humanidade, na página 253, falando da profecia contra Tiro, aqui está falando da profecia dos 70 anos contra Tiro. Aqui cita Jeremias 25, nós já lemos, nessas nações terão de servir ao rei de Babilônia por 70 anos. Aí tem um comentário muito interessante aqui, Adriano. É verdade que a cidade de Ilha de Tiro não ficou sujeita à Babilônia por 70 anos completos. Olha que interessante, a Bíblia fala sobre uma desolação de Tiro por 70 anos, só que a revista admite que isso não foi por um período de 70 anos completo, né? Aí segue. Visto que a cidade de Ilha de Tiro não ficou sujeita à Babilônia por 70 anos completos, visto que o Império Babilônico caiu em 539. Queda de Babilônia, 539. A Torre de Vigia aceita essa data, uma data histórica, uma data estabelecida pelos historiadores. Agora, note essa frase que eu grifei. Evidentemente, os 70 anos representavam o período do maior domínio. Olha só que interessante. A revista diz, ou melhor, o livro diz que os 70 anos representavam o período do maior domínio de Babilônia, quando a dinastia Babilônia se jactava de ter erguido seu trono até mesmo acima das estrelas de Deus. Agora, note mais uma vez, diferentes nações viriam a estar sob esse domínio em diferentes épocas. Então, o texto, ele trabalha, entrando em contradição com aquilo que ele diz em outras partes, ele trabalha com a ideia de que os 70 anos é o período do domínio de Babilônia, que várias nações servem a Babilônia em diferentes períodos, e foi assim mesmo, né? A primeira cidade que caiu foi a cidade de Arã, que era a capital provincial, depois veio Carquemias, em 605, depois veio Amon, Moabe, Tiro e assim por diante, inclusive o Egito, né? Que foi conquistado alguns anos depois desse período. Mas, no fim dos 70 anos, esse domínio se desmoronaria. Quando? Em 539. Quando terminou os 70 anos de domínio? Em 539, de acordo com o texto, né? O que aconteceria, então, com Tiro? Aí a revista continua com outro assunto. Eu coloquei aqui uma série de referências históricas, eu não vou ler, óbvio, porque não dá tempo, né? Mas você vai ver aqui que todas elas falam de 609 como o fim total da Síria. O período em que Babilônia destruiu o império da Síria. Primeiro ele veio contra Nínive, a capital, né, em 612, o rei Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, e depois o rei Assurbalite II, né, ele foge para Arã, a capital provincial, e fica lá até 609. Eu vou voltar aqui, por exemplo, essa terceira referência aqui, eu dei 19, tá? Mas eu vou mostrar só essa, aqui fala que foi definitivamente derrotada Assurbalite II, né, em 609. E sobre as ruínas da Síria ergueu-se o último dos grandes impérios semitas do Oriente, que é o novo Império Babilônico. Então você tem 19 pontos de referência que eu posso te dar, outras 19, outras 30, se você quiser, ok? E aqui eu coloquei, então, a aplicação correta dos 70 anos de servidão. 70 anos corretos do domínio de Babilônia, que está em harmonia com a Bíblia. Estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos, Jeremias 25:11. Isso também está em harmonia com a história. Então, a Síria caiu de forma definitiva em 609, como a própria sentinela fez menção, embora ela não
não aceitou, e Babilônia caiu em 539. O rei de Babilônia foi punido em 539. Após completar 70 anos, punirei o rei de Babilônia e aquela nação pelo seu erro. Então, de acordo com o texto que você não quis responder, o período dos 70 anos, de fato, é o período da servidão das nações. Pode tirar aí, viu, o Ronaldo? E o final desse período é a punição do rei de Babilônia, como nós vimos aqui de forma muito clara. Isso está em harmonia, Adriano, com a Bíblia, e está em harmonia com a história. Isso é muito bom, né? Porque quando a história comprova a Bíblia, isso significa que a Bíblia está falando a verdade. Mesmo se a história não comprovar, a Bíblia está falando a verdade. Mas quando a história comprova, aí nós temos uma prova adicional. Essa é a minha participação. Amém. Sou irmão Ricardo. Amém. Deus abençoe. Adriano? Pois não? Tempo para a sua primeira pergunta desse primeiro bloco. Fique à vontade. Nós vimos aí o Ricardo. Nós vimos aí o Ricardo refutando a si mesmo, né? Porque, Ricardo, tu não vai conseguir colocar esses 70 anos. Silêncio, por gentileza. É minha vez de falar. É minha pergunta. Você não vai conseguir colocar esses 70 anos aí dentro da sua cronologia. Você sabia disso? Então, a minha pergunta é simples. Coloque esses 70 anos aí acabando em 539, vamos ver se dá certo? Fica à vontade. Você está alegando aí que os 70 anos acabam em 539. Eu estou aqui com a refutação na ponta da agulha, mas eu só quero ver tu se perder no teu próprio argumento. Se os 70 anos acabam em 539, faz essa matemática para mim aí para a gente chegar em 587. Como é que você chega em 587 se os 70 anos acabam em 539? Fique à vontade. Ricardo? Só uma coisinha aqui, que o Ricardo, eu queria pedir uma coisa, que nunca interrompa o seu oponente no tempo dele, nunca, por favor, para evitar termos problema. A pessoa pode utilizar a sua fala anterior para fazer a sua pergunta, e ele fez exatamente isso, né? Então, a gente tem que esperar ele... Ele usou, o Ricardo, a base da pergunta dele foi a sua fala. A base da pergunta dele, foi sobre os 70 anos que você falou. Então, bora. Ele não perguntou de outra coisa que não tinha nada a ver. Ele perguntou exatamente da sua explicação. Então, a pergunta dele teve a base na sua explicação. Isso é normal em debate. Ele não tem que perguntar de outro assunto, ele pode perguntar do mesmo assunto. O que ele não pode fazer é comentar sobre o que você disse e, no final, fazer pergunta de outra coisa que não tem nada a ver. Aí caracteriza a tréplica. Agora, você pode, por exemplo, ele deu uma gafe, na sua opinião, durante a resposta, você pode utilizar isso para você falar na próxima. Só que você vai ter que mostrar que sua pergunta tem a ver com o que está sendo falado. É um diálogo que corre, que segue, e não uma coisa que corta e fala de outra coisa, entende? Na pergunta. Então, só para a gente deixar claro, tá? Toda reclamação é feita fora do tempo da pessoa. Espera acabar, aí você faz a reclamação, tá certo? Beleza? Beleza. Tá? Então, entendido aí? Então, vou colocar o seu relógio. Meu microfone estava desligado, aí eu estava falando assim, apenas indicando que estava acontecendo uma tréplica ao meu ver, entendeu? Então, beleza. Então, irmão Ricardo, pode responder. Vamos lá, então. Então, Adriano, você fez aí um espantalhozinho, né? Um espantalho, porque você colocou como se eu tivesse falado que os 70 anos são a desolação. E eu mostrei para você que não é, né?
Eu falei para você, vamos ler o texto de novo? Jeremias 25, do 9 até o 12. Eu vou ler tudo agora, tá? Como eu tenho bastante tempo, então eu posso explorar bastante isso aqui agora. Então o texto diz o seguinte, a partir do versículo 8. Se vocês estiverem com a Bíblia, acompanhe, por favor. Portanto, assim disse Jeová dos Exércitos, visto que não obedecestes às minhas palavras, eis que envio alguém e vou tomar todas as famílias do norte, é a pronunciação de Jeová. Sim, enviando alguém a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e vou trazê-las contra esta terra, Judá, Jerusalém, e todas as nações ao redor, e vou devotá-las à destruição, e fazer deles um assombro, um objeto de assobio e lugares devastados por tempo indefinido. Olha só que interessante, né? Judá e conta as nações ao redor. Aí aquela revista que eu coloquei para você, ela já te mostrou que nem todas as nações serviram ao rei de Babilônia por 70 anos completos. Algumas nem sequer foram para o cativeiro. E você vai entender isso na minha segunda pergunta. Existe uma condição para ir para o cativeiro, tá? Eu vou te mostrar agora. Mas agora a gente percebe isso claramente, a gente percebe que o Nabucodonosor ele viria contra Judá e todas as nações ao redor. Porque quando você olha para os 70 anos da forma que você quer, fica parecendo que os 70 anos ele tem a ver só com Jerusalém, tem a ver só com Judá. Mas o texto é bem claro, né? Eu virei contra esta terra e contra as nações ao redor. E fica calmo, porque eu vou te explicar mais sobre isso no segundo bloco. Nós temos muita coisa interessante para falar sobre isso, tá? Aí o versículo 10, eu vou destruir dentre eles o som de exultação e o som de alegria, a voz do noivo, a voz da noiva, o som do moinho manual e a luz da lâmpada. Interessante, né? Porque o texto, ele fala de uma desolação, mas ele não dá a duração dessa desolação. E ele continua no 11, e toda esta terra terá de tornar-se um lugar devastado, uma sombra, ponto, vírgula. Isso é uma coisa. Tem duas informações no versículo 11. Primeira informação, Nabucodonosor viria contra Judá, contra as nações ao redor, e aquela terra de Judá, toda aquela terra viraria uma sombra, um deserto. Viraria um lugar devastado. E a segunda informação que você está querendo fazer aqui, a ligação, como se fosse uma coisa só, mas não são, e vai ficar muito claro no nosso segundo bloco, eu vou deixar para o segundo bloco, note que o que diz aqui na segunda parte do versículo 11. E estas nações terão de servir ao rei de Babilônia por 70 anos. Deixa eu te perguntar, né? É uma pergunta retórica, você não pode responder naturalmente, né? Quanto tempo que Tiro serviu ao rei de Babilônia? Quanto tempo Moabe serviu ao rei de Babilônia? Quanto tempo Amon serviu ao rei de Babilônia? Quanto tempo o Egito serviu ao rei de Babilônia? Porque todas essas nações estão incluídas aqui, ó, nos 70 anos. Eu virei contra essa terra, Judá, Jerusalém, e todas as nações ao redor. Esta terra se tornará um deserto, um lugar devastado. E estas nações, mencionadas lá no versículo 9, terão de servir ao rei de Babilônia por 70 anos. Então, quem está dizendo que os 70 anos é um período de servidão, não sou eu, é a própria Bíblia. É o próprio texto primário. Eu sei que você vai lá para Daniel 9:2, né? Segundo Crônicas 36, 20 e 21, e eu estou te esperando, porque nós vamos falar sobre esses textos também, tá? Mas o texto primário, e você não pode colocar aqueles em contradição com esse, e eu vou te explicar como que a gente vai explicar os textos em harmonia um com o outro, ele diz claramente que os 70 anos de fato são um período de servidão, não é de desolação. Olha só, versículo 12. E terá de acontecer que, quando tiverem cumprido os 70 anos, ajustarei contas com o rei de Babilônia e com aquela nação, é a pronunciação de Jeová pelo seu erro. Sim, com a terra dos caldeus, e vou fazer dela baldios desolados por tempo indefinido. Então, quem coloca o fim dos 70 anos na punição do rei de Babilônia, quando foi a punição do rei de Babilônia? Você não quis responder a pergunta, né? A punição do rei de Babilônia foi em 539. Foi quando, inclusive lá em Daniel capítulo 5, descreve, né, a conquista de Babilônia, não dá a data, mas fala que Belsazar estava fazendo aquela festa, né? Houve aquela escrita na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim, e naquela mesma noite, né, Daniel interpretou aquela escrita e veio o rei Ciro, sem luta, né, e entrou
e matou o rei, e em seguida aprisionou o pai dele, que era Nabonido, né, no mesmo ano, alguns meses depois. Eu vou colocar aí agora, Ronaldo, eu vou colocar aquele áudio, sabe? Vou colocar aquele áudio aí agora. Ele tem a ver com o que nós estamos falando. Tá chegando não, né? Não tá chegando. Tá chegando para vocês? Tá chegando aí, Ronaldo? Eu acho que você não colocou com compartilhar o áudio também. Dá uma olhada aí. Tá, então volta, vamos deixar o áudio para depois, que senão eu perco, tá? Deixa eu ver como é que tá meu tempo aí. Então tá, eu tenho aí praticamente 3 minutos, né? Então, o Adriano, como você pode ver, de fato, os 70 anos não são o período da desolação, como você talvez acredite, né? Você acha que sim, porque você interpreta errado Daniel 9:2, né, que fala que ele entendeu através dos livros de Jeremias, né, o tempo para se cumprir as desolações de Jerusalém. E eu vou explicar para você esse texto, tá? Porque isso aí não tem nada a ver com 70 anos. Uma coisa é uma coisa, não tem nada a ver com a servidão. Uma coisa é a servidão, outra coisa é a desolação. Uma coisa está relacionada com a outra, mas são coisas diferentes. Assim como também lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21 também, que nós vamos ler oportunamente, né? E nós vamos observar que esses textos eles têm a ver também com esse período, mas há uma clara distinção. Uma coisa é a servidão ao rei de Babilônia, o texto de Jeremias capítulo 25, versículo 12, ele não permite para você falar que os 70 anos eles vão além de 539, a punição do rei de Babilônia. Você vai ter que dar um significado diferente daquele que está aqui no texto. Você vai ter que dizer que aquilo que não está no texto, aquilo que está no texto, na verdade, não quer dizer o que está dizendo. Aí é você que vai lutar contra a Bíblia, né? Porque o texto fala, ao completar 70 anos, ajustarei contas com o rei de Babilônia e com aquela nação. Então está lá no Jeremias 25:12. O versículo 11 diz que essas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Então, o período de 70 anos, de acordo com Jeremias 25:11, é de fato o período da servidão, o período do domínio de Babilônia sobre as nações. E o versículo 12, ele põe esse período, ele põe fim nele na punição do rei de Babilônia. Você pode até querer dar um outro significado para o texto, mas aí é você, é com você, porque se você ler o que está escrito aqui fala, e terá de acontecer que quando se cumprirem 70 anos, ajustarei contas com o rei de Babilônia. Então, o ajuste de contas com o rei é o que marca o fim de 70 anos. Aí, você conta 70 anos para trás, você coloca o início da servidão, não só de Judá, mas de várias nações em tempos fracionados, no ano 539, quando a Síria ela foi conquistada, né, pelo rei de Babilônia, de forma definitiva, depois de um longo período de lutas, de batalhas, né? Por fim, não se tem mais notícias do reinado da Síria a partir do ano de 609, antes da Era Comum. Essa é a minha resposta. Amém. Adriano, fique à vontade para a sua réplica. Ai, meu Deus do céu. É assim, cara. Eu não sei, eu sei qual é a estratégia que você está usando, Ricardo. Você não está debatendo comigo. A estratégia que você está usando, eu não estou atacando o espantalho. A regra que você está usando é demonstrar conhecimento para a galera lá do chat, para que eles possam te dar a vitória. Mas o seu papo aqui é comigo. Imagina nós dois trancados dentro de uma sala, você com a Bíblia, eu com a minha, e nós dois de testa batendo. Então esquece a galera lá fora. Para de ficar enchendo linguiça. Tu gastou o teu tempo todinho falando bobagem e não respondeu minha pergunta. Então, para mim ter graça, a pessoa tem que me atacar, o meu argumento. Não adianta ficar falando bobagem aí, porque ninguém vai entender o que você está falando. A não ser vai dizer, olha, o Ricardo sabe. Pô, Ricardo, debate comigo.
Você desafiou foi a mim, não foi para demonstrar conhecimento para a galera lá, não. Porque o que você falou aí eu sei. Só que eu sei mais do que você. E eu vou te provar. Você está separando aqui... Primeiro, você não respondeu minha pergunta. Foi você. Eu te perguntei como é que você encaixa 70 anos acabando em 539 com a destruição de Jerusalém. Você correu, deu voltinha igual o cachorro querendo fazer cocô e não respondeu minha pergunta. Então, assim, eu aqui, ó, foca em mim, me ataca, refuta o meu argumento, responde a minha pergunta, esquece a galera que está assistindo o debate. O teu foco aqui é comigo. Esquece o chat, foca em mim, pelo amor de Deus, porque senão não tem nem graça para mim debater contigo. Beleza? Vamos combinar assim? Ah, e outra coisa, deixa essa estratégia de gastar o tempo aí para outra coisa, porque aqui é uma conversa, ó, tete a tete. Mas chegou a minha vez de mostrar que você está errado, tá? O texto aí que você citou, você esqueceu do Salmo 79, versículo 1. Abre aí na Bíblia aí, na melhor tradução do mundo que existe. Lá no texto de Salmo 79 diz assim, ó. Você está separando servidão e desolação como dois eventos diferentes. Tem nada a ver, nada a ver. Vou te mostrar por quê, ó. Salmo 79, 1. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram teu santo templo, fizeram de Jerusalém um montão de ruínas. Aqui fala sobre destruição de Jerusalém, não fala sobre servidão, Ricardo. Você não sabia desse texto? Fala de destruição. Tá vendo a palavra servidão aí? Não tem. A profecia é destruição. Não tem nada a ver com servidão. Você quer mais? Eu vou jogar dentro do texto que tu citou. Isaías, aliás, Jeremias, né? Jeremias, capítulo 25. Agora eu vou ter que falar durante 10, 15 minutos aí, porque o Ricardo não quis conversar comigo. Complicado debater com essa galera, viu? Complicado não, fica fácil, que chega a ser até sem graça. Jeremias, capítulo 25, versículo 1. Versículo 11 logo, né? Como ele chamou a atenção aí para o 11, diz assim, ó. E toda esta terra será reduzida a ruínas, e se tornarão um motivo de temor. E estas nações terão de servir ao rei de Babilônia por 70 anos. Estas nações aqui eram as outras nações. O tanto é verdade que dá a conclusão do assunto. Em que se refere os 70 anos? Mas, quando se completarem os 70 anos, ajustarei contas com o rei de Babilônia e aquela nação por causa dos seus erros. Quem é aquela nação aqui? Está no singular, não é as nações. É a nação, aqui ele está se referindo a uma nação só. Como nós vimos no Salmo, se referia à nação de Jerusalém, não às outras nações. Esquece as outras nações, porque o papo é Jerusalém. É Jerusalém. Então, Jerusalém ia ser destruída, né? Por causa dos seus erros. Jeová não tinha nada a ver com os erros das outras nações. O assunto dele era com Jerusalém. Jerusalém. Beleza? Aí ele continua falando, de Jeová. E farei da terra dos caldeus um deserto desolado para sempre. Aqui está falando de trabalho escravo? Ou está falando de desolação, de destruir de uma vez por todas? É possível, Ricardo, que se você está encontrando servidão nesse texto, se por acaso está atacando a inteligência da galera, olha o versículo, capítulo 29, versículo 10. Olha o que ia acontecer no final dos 70 anos. Diz assim, pois assim diz Jeová, Jeremias 29, 10. Quando se completarem 70 anos em Babilônia, não para Babilônia. Em algumas traduções existe o para aqui, mas é uma tradução totalmente errada. Eu não consigo te explicar aqui no hebraico em relação a essa palavra, acho que é Babel, alguma coisa assim, eu não pesquisei a fundo sobre isso. Mas, na expressão em Babilônia, é a tradução correta. Pode pesquisar aí com qualquer professor de hebraico que vai dizer claramente que a tradução é em Babilônia, se referindo ao local em que os judeus estariam. Não que os 70 anos se refere ao império de Babilônia, meu caro. Não tem por onde. E aí o texto continua dizendo, quando completasse os 70 anos, o que Jeová ia fazer?
Ele ia destruir Babilônia? Olha aqui no texto, ó. Olha no texto. Voltarei a minha atenção para vocês. Para vocês quem? Para Babilônia? Não, o assunto dele era com Jerusalém. E cumprirei a minha promessa, trazendo-os de volta para cá. A promessa de Jeová era tirar eles de Babilônia e voltar de novo em Jerusalém. Eles iriam ficar exilados em Babilônia? Iriam. Iriam trabalhar lá? Iriam. Mas como era? A profecia fala do local, de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. O que ia acontecer com ela? Ia ser destruída. Salmo 79, ruínas. Ruínas. A profecia é contra a cidade, não somente contra os habitantes, contra a cidade. E aí você citou, né, porque você é um amante do site JW, e você sabe que não tem outro site bíblico igual ao site JW, então é por isso que você recorre lá. Pode ficar à vontade, viu? O testemunho de Jeová fizeram foi para vocês poderem aprender a verdade da Bíblia. Lá em Daniel capítulo 9, você até citou, só que citou errado. Vamos ver o que tem palavra, vamos ver se tem servidão aqui no texto? Vamos lá, vamos deixar de novo a Bíblia refutar o Ricardo, que disse que 70 anos se refere à servidão. Tem nada a ver com servidão. O versículo 2 diz assim: sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, melhor dizendo, compreendi pelos livros o número de anos para se cumprir Na Bíblia do Ricardo, não tem desolação, tem servidão. Só que em todas as Bíblias que você for ler, exceto a do Ricardo, você vai encontrar a palavra desolação de Jerusalém. O que é uma cidade desolada, Ricardo? É uma cidade onde os habitantes estão trabalhando em outro país? É óbvio que não, né? Então, Jerusalém aqui, ó, Daniel está falando sobre a desolação de Jerusalém, não sobre servidão dos judeus. E ele continua dizendo, conforme mencionado na palavra de Jeová, dirigida ao profeta Jeremias. Quanto tempo Jerusalém ficaria destruída? 70 anos. Eu te perguntei, e você não quis responder, como é que você encaixa 70 anos dentro da cronologia secular, sendo que o final seria em 539? Você não respondeu a pergunta. Você vai ter oportunidade para tentar responder novamente aí. Então, como nós já vimos, o argumento do Ricardo não está fundamentado na Bíblia. Por quê? Porque ele está separando dois eventos distintos, servidão e desolação. A profecia ela se resume especificamente à destruição da cidade de Jerusalém. Não se refere à servidão dos judeus à Babilônia. Não em nenhum momento. E ainda continua dizendo aqui, o Ricardo, que como nós já vimos, 70 anos. 70 anos era o período em que Jerusalém iria ficar destruída. É interessante, que eu não sei se você não falou ou vai falar depois, né? Mas não tem como. Qualquer argumentação que você aí tentar falar para provar que não foi em 607 é simplesmente argumento seu. Como você viu, eu não falei absolutamente nada, eu só deixei a Bíblia responder. E é o que eu vou fazer durante todo esse debate. Você vai gastar o seu tempo todinho explicando, como você falou, eu vou provar, eu vou explicar. Eu, Adriano, não vou explicar nada. Quem vai explicar é a Bíblia. Lembra que eu te falei no começo? A autoridade não é o Adriano, não é o Ricardo, é a Bíblia. E a Bíblia, o Ricardo disse que os 70 anos se refere à servidão. O Ricardo disse. Agora a Bíblia disse que é desolação. Jerusalém ficaria destruída durante 70 anos. 70 anos. E tem mais, Ricardo. Isso aqui é só mesmo... Eu achei que você vinha com argumentos melhores, mas esse aí não deu nem para começar ainda. O que acontece? Vocês ficam dizendo que Jerusalém foi destruída em 587, né? É isso? 587. Só que, onde é que nós vamos colocar esses 70 anos aqui, ó? Pensa comigo. Jerusalém foi destruída em 587, mas ela ficou destruída durante 70 anos. Então, se nós contarmos, você sabe que os judeus eles voltaram para Jerusalém no ano de 537. Você não é nem doido para tentar negar isso. Tá?
537. Conta 70 anos para trás. Vai dar em que ano? Vai dar em 587? Vai dar? Não, não vai dar, né, Ricardo? Que pena que você não pode me responder, porque o debate acabaria no primeiro bloco. Ó, presta atenção. Jerusalém foi destruída em 587, certo? E eles ficaram presos lá em Babilônia durante 70 anos. 587 menos 70 anos nunca vai dar 537, mas nunca. Tá faltando 20 anos aí nessa história, Ricardo. Tu vai me dar conta desses 20 anos até o final do debate. Porque tu só vai estar certo se tu me der conta de onde foi parar esses 20 anos nessa cronologia secular. Entendeu? Eu espero que a sua missão é provar que esses 70 anos aqui é mentira e que existe 50 anos apenas de destruição de Jerusalém. O período em que ela fica destruída, né? Porque ela é reconstruída depois. Os judeus voltam em 537 para reconstruir Jerusalém. Então está faltando, primeiro, só para jogar a pá de cal aqui, né? Você falou que 70 anos se refere à desolação, aliás, à servidão. Mentiu. É desolação, destruição. É o estado de ruína de Jerusalém durante 70 anos. Você vai defender uma cronologia que esses 70 anos desaparece. Fica só 50. E cadê os 20 para fechar os 70? Uma vez que os judeus voltam em 537. Então, até o final do debate, aí você me arranja uma desculpinha para onde foi que vocês colocaram esses 20 anos aí. Tá? Porque não existe. Se Jerusalém, os judeus voltam em 537, isso quer dizer que eles passaram 70 anos em Babilônia. Voltando para trás, dá exatamente 607. Pode pegar uma calculadora aí. 537 mais 70 vai dar exatamente 607. Olha, vou enviar um abraço aí forte para cada um do pessoal que está aí no chat, nos dando a honra, né? Vou falar